Olá, vamos então para mais um bloco do nosso curso Direito Constitucional começando do zero. E aqui nós vamos resolver algumas questões com o tema Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, um tema que cai muito em prova e tem várias e várias questões para você desse lado treinar. Neste bloco eu separei algumas questões com estilos diferentes para você ver como é que esse conteúdo pode ser cobrado na prática. Lembrando que qualquer dúvida, estou à sua disposição. A nossa primeira questão diz assim, olha, são características dos direitos fundamentais, exceto, ou seja, ele quer a alternativa que não corresponde a uma característica dos direitos fundamentais. Letra A, inalienabilidade. Ora, a inalienabilidade é uma característica dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais não podem ser alienados. Eu não posso vender, eu não posso doar os meus direitos fundamentais. Letra B, universalidade. Ora, a universalidade é uma característica dos direitos fundamentais. Nós vimos isso. Os direitos fundamentais são assegurados a todos, não é mesmo? Imprescritibilidade também é uma característica dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são imprescritíveis, o que significa dizer que a pessoa não perde aquele direito fundamental por não utilizá-lo, não perde pelo decurso do tempo. Mesmo que você passe 30 anos sem usar aquele direito fundamental, você continua tendo ele, porque eles são imprescritíveis. Letra D, irrenunciabilidade também é uma característica dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, né, são irrenunciáveis. Eu não posso renunciar a um direito fundamental meu, do qual eu sou titular. E a letra E diz ilimitabilidade. Opa! Os direitos fundamentais não são absolutos, não são ilimitados. A ilimitabilidade não é uma característica dos direitos fundamentais e, por isso, letra E deveria ser a alternativa a ser marcada aí por você. Tudo bem? Então, entre as alternativas, a única que não corresponde a uma característica dos direitos fundamentais é a letra E. Uma questão bem direta, bem objetiva, né, de 2018, mas que pode vir na sua provinha sim. Tudo bem? Bora para mais uma? Agora uma de defensor público, de 2014. Diz assim, olha, no que se refere à interpretação da natureza jurídica do preâmbulo da Constituição, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que, olha, o que se está perguntando aqui é um entendimento jurisprudencial, entendimento do STF sobre o preâmbulo constitucional. Nós vimos isso e vamos agora analisar as alternativas. Letra A. O preâmbulo da Constituição é normativo, apresentando a mesma natureza do articulado da Constituição e, consequentemente, serve como paradigma para a declaração de inconstitucionalidade. Errado, nós vimos que o preâmbulo constitucional não é norma jurídica segundo o STF, né, tese da irrelevância. Letra B. O preâmbulo da Constituição não constitui norma central, não tendo força normativa e, consequentemente, não servindo como paradigma para a declaração de inconstitucionalidade. Perfeito, né, gente? A letra B é a alternativa correta, porque o preâmbulo não é norma e não serve como parâmetro de constitucionalidade. Mas vamos ver as demais. Letra C. O preâmbulo da Constituição possui natureza histórica e política, entretanto, se situa no âmbito dogmático e, consequentemente, serve como paradigma para a declaração de constitucionalidade. Errado. Nós vimos que preâmbulo não é paradigma de declaração de constitucionalidade, não está no campo dogmático. Letra D. O preâmbulo da Constituição possui natureza interpretativa ou unificadora e traz sentido às categorias jurídicas da Constituição. E, portanto, trata-se de norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Também errado, nós vimos que o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória nos textos constitucionais. Inclusive, aquele trecho sobre a proteção de Deus não precisa ser replicado em nível estadual. Então, a alternativa correta seria a letra B, porque o preâmbulo não é norma central, não tem força normativa e não serve como paradigma para a declaração de inconstitucionalidade. Tudo bem? Letra B seria a alternativa correta nesse caso. Mais uma questão, agora uma mais direta, cobrando a norma, né? Nós fizemos uma primeira que cobrava característica, que está na doutrina, uma segunda sobre jurisprudência, e agora a normativa, olha aí.
dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil, não se pode incluir. O que ele quer saber? O que não se enquadra no artigo 1º da Constituição, que prevê os fundamentos da República Federativa do Brasil. Pluralismo político. Ora, nós vimos só Sidiva Plu, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Então, pluralismo político é fundamento, a soberania é fundamento, a dignidade da pessoa humana é fundamento, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é fundamento, mas a prevalência dos direitos humanos não é fundamento da República Federativa do Brasil. A prevalência dos direitos humanos é um princípio aplicável nas relações jurídicas internacionais do Estado. É o artigo 4º. As bancas de concurso público adoram fazer isso, adoram mesclar, né, os assuntos para confundir o candidato. Aqui a letra D deveria ser marcada porque ele pede aqui, não é fundamento da República Federativa do Brasil. Apesar, né, da prevalência dos direitos humanos ser algo importante, apesar de ser algo muito relevante, não é o fundamento descrito no artigo 1º. Essa é uma questão literal da Constituição, né, que está cobrando ali artigo 1º, tentando confundir você com o artigo 4º. Por isso a importância de ler e, é claro, tentar interpretar da melhor maneira possível. Fizemos uma questão de doutrina, uma questão de jurisprudência e uma questão normativa. Mudando um pouquinho o estilo, eu trouxe essa aqui, ó, de promotor de justiça, que agora é uma questão assertiva, uma questão de certo ou errado, tá? Você tem que saber se a questão está certa ou errada, lembrando que normalmente esse método acaba gerando aí anulação de alguma coisa se você errar, então tem que ter cuidado. Olha aí, né? 2019. Os direitos fundamentais são bens e vantagens prescritos na norma constitucional, ao passo que as garantias fundamentais são os instrumentos através dos quais se assegura o exercício dos aludidos direitos. Veja, o que ele perguntou aqui foi a diferença de direitos fundamentais e garantias. Enquanto os direitos são bens e vantagens garantidos na norma, a garantia é um instrumento de proteção, destacando-se que as garantias nem sempre estarão nas regras definidas constitucionalmente como remédios constitucionais. Perfeito, nós vimos isso, né? Eu expliquei que direito é aquilo que está assegurado na Constituição como bem ou vantagem, a garantia é o meio para defender esse direito. E, como garantia, os remédios constitucionais são exemplos, mas não são parte de uma lista exaustiva. Então, a assertiva aqui, a frase, ela está correta, cobrando um conhecimento um pouquinho mais aprofundado de você. Então, concurso mais assim, né, um pouco mais complexo, como de promotor de justiça, evidentemente irá um pouco mais a fundo. Então, foram 4 questões com, né, objetivos bem diferentes para você ter uma noção do que pode vir aí na sua prova. Bora fazer mais uma? Bora mais uma. Olha, agora uma questão que diz assim, ó, dentre as alternativas abaixo, assinale a que contém um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O que ele quer de você? Ele quer que você saiba o artigo 3º da Constituição, que traz os objetivos. Garantir a soberania? Não é, isso é fundamento. Garantir a dignidade da pessoa humana? Fundamento. Garantir a prevalência dos direitos fundamentais. Veja, as questões respondem, acabam cobrando a mesma coisa, né? Também não. Garantir a independência nacional? Ora, garantir a independência nacional também não está no artigo 3º do nosso texto constitucional. Sobra o quê? Letra E, garantir o desenvolvimento nacional, que é uma previsão expressa do artigo 3º em seu inciso 2, prevê lá expressamente garantir o desenvolvimento nacional. Então, letra E seria a alternativa correta. Percebam, né? As alternativas, as questões, elas exigem conhecimento sobre a mesma coisa. E as bancas adoram mesclar artigo 1º, artigo 3º e às vezes até o artigo 4º com as suas alternativas. Nesse aqui foi exatamente isso, né? Artigo 1º na soberania, artigo 1º na dignidade da pessoa humana, artigo 4º, né, nos direitos humanos, colocou a independência nacional, que é do 2º, e aí, finalmente, um objetivo do artigo 3º. Então, cuidado, leia os artigos que eu indicar aqui. Beleza? Mais uma questão agora de juiz de direito substituto. Vamos lá, ó.
Assinale a alternativa que corretamente contempla um exemplo de aplicação do conceito de dimensão objetiva dos direitos fundamentais. O que ele quer saber aqui? Dimensão objetiva tem tudo a ver com a eficácia dos direitos fundamentais. É uma questão de juiz de direito, então é um pouco mais difícil. A dimensão objetiva é quando se exige dos direitos, quando se permite a aplicação dos direitos fundamentais em relações jurídicas de natureza particular, ou seja, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Independentemente da vontade das partes, se garante a aplicação daquele direito. Olha o exemplo que eu dei aí, ó. Decisão do Supremo Tribunal Federal em que foi firmado o entendimento de que revista íntima em mulheres em fábrica de lingerie, ou seja, empresa privada, constitui constrangimento ilegal. Perfeito. Esse é um exemplo da dimensão objetiva, ou seja, da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, independentemente, repito, independentemente da vontade das partes, os direitos fundamentais são assegurados neste caso. Tá? Esse foi o exemplo que nós vimos, né, no caso lá específico da eficácia horizontal. Como eu falei, é um ponto que acaba sendo um pouco mais aprofundado, né, um concurso um pouco mais difícil, mas pode cair, por exemplo, em uma prova de primeira fase de juiz substituto. Os outros casos são hipóteses, né, que não tem a ver com a situação, então letra A, alternativa correta a ser marcada. Bora para mais uma? Olha aí, uma questão bem direta, bem objetiva, são poderes da União independentes harmônicos entre si. Nós vimos artigo 2º, né, gente? Nós temos no artigo 2º do nosso texto constitucional o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Vale aqui um destaque sobre algo que nós ainda vamos ver. A República Federativa do Brasil realmente, né, lá no seu artigo 2º, prevê os poderes. Entre eles nós temos o Judiciário, nós temos o Executivo e temos o Legislativo. Mais à frente, nós vamos ver que, além de poderes, existem órgãos constitucionais autônomos, como, por exemplo, né, o Ministério Público, a Defensoria Pública e até os Tribunais de Contas. Estudaremos isso mais à frente, mas, por enquanto, vale a pena saber o artigo 2º que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Princípio da independência ou da separação de poderes. Beleza? Então, estamos passando por questões variadas para você ver esse conhecimento sendo cobrado na prática. E vamos agora para mais uma questão, dá uma conferida aí, olha aí. De acordo com a Constituição de 88, argumenta-se que, em suas relações internacionais, o Brasil rege-se pelos seguintes princípios. O que é que ele quer? Conhecimento seu acerca do artigo 4º do texto constitucional. Artigo 4º. Vamos lá. Letra A. Olha, independência nacional. Lembre-se, aqui é para você comparar o artigo 4º com as alternativas. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos e intervenção nos estados estrangeiros. Errado. O artigo 4º prevê o princípio da não intervenção. Letra B. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos e cooperação ao terrorismo e racismo. A gente vai cooperar para cometer terrorismo e racismo? Claro que não. Alternativa errada. Letra C. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos e não intervenção. É exatamente isso que consta no artigo 4º, né? São 3 incisos do artigo 4º. Independência nacional, está lá no inciso 1, prevalência dos direitos humanos, está lá no inciso 2 e a não intervenção no inciso 4. Letra D. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Não concessão de asilo político. Errado. Nós temos a concessão de asilo político como um princípio lá no inciso 10. Autodeterminação dos povos, igualdade entre os estados e prevalência dos direitos não humanos. Claro que não, né? Prevalência dos direitos humanos, evidentemente, tá? Então, uma questão que cobrou literalidade do artigo 4º. A ideia é fazer questão sobre todos os dispositivos, tentar passar pelos assuntos, né? Agora, uma questão de conjunto de itens, para você ver. Questão de procurador do Estado, da banca CESP, Sebrasp, olha aí. Considere as duas afirmações a seguir. Item 1. Em um processo judicial, o Estado deve assegurar a observância do contraditório e ampla defesa.
2. Nas relações entre imprensa e os particulares, a imprensa deve observar o direito à honra sob consequência, né, de direito de resposta, indenização por dano material ou moral. Então, o que ele quer agora? As afirmações 1 e 2 contemplam situações que exemplificam a eficácia e aí as hipóteses. A primeira hipótese, como você pode ver, envolve, vou até colocar com uma cor diferente aqui para você ver. Ó, a primeira hipótese envolve Estado e o particular. E a segunda hipótese envolve particular e particular. O que significa dizer que nós temos, então, a eficácia vertical em uma primeira hipótese, né? Só a letra D fala isso, e a eficácia horizontal na segunda hipótese, respectivamente. Então, letra D seria a alternativa correta. Lembrando que a relação jurídica vertical é a relação com o Estado, né? Então, nós vimos isso. Eficácia vertical é quando eu tenho a relação jurídica entre Estado e particular. E a relação jurídica horizontal é quando eu tenho particular e particular. Os direitos fundamentais têm eficácia tanto em relações jurídicas verticais como em relações jurídicas horizontais, havendo uma parcela da doutrina que fala, inclusive, na eficácia diagonal. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido. Coloquei aqui as questões que cobram conhecimentos variados, com estilos variados para você entender. E no próximo bloco, nós daremos, né, sequência aí a mais outro conteúdo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!